Já aconteceu com você? Você está deitado na cama, são 3 horas da manhã, seu quarto está escuro, com um silêncio total. Você devia estar dormindo, mas o seu cérebro parece ter entrado em um modo de batalha. Seu coração dispara, sua respiração fica curta, você sente que devia estar fugindo de alguma coisa ou lutando contra alguma coisa. Você começa a pensar no boleto que vai vencer amanhã, na reunião que pode dar errado, na decisão que você precisa tomar, na prova que até semana que vem você precisa estudar, na decisão, no medo de errar, e de repente, o futuro, que é só uma abstração daquilo que nós temos hoje, que chamamos de presente, vira um monstro que está pronto para te engolir. Isso é ansiedade. E hoje eu quero te fazer uma pergunta que vai te incomodar. Uma pergunta que muitos pregadores têm medo de fazer. Não que eu seja um pregador, mas, enfim, a ansiedade é pecado? Calma, tá? Não sai do vídeo. Eu não tô falando do transtorno clínico, que é diagnosticado por um psiquiatra e que precisa de remédio. Isso é doença e precisa ser tratado como tal. Estou falando daquela preocupação diária, daquele medo crônico do amanhã, daquele hábito de acordar e já começar o dia imaginando o pior cenário possível. A psicologia diz que isso é um mecanismo de defesa. A sociedade diz que é algo normal. Afinal, o mundo tá um caos. Por exemplo, quando você está passando por uma situação terrível, por exemplo, um dos casos que eu citei, a reunião que você precisa fazer amanhã para o seu chefe. Bom, você tem os dados para aquela reunião. Você sabe o que precisa dizer para o seu chefe. Você sabe como precisa dizer, mas você está com medo? Você está ansioso com alguma coisa? Você não sabe se vai dar certo, você não sabe se ele vai gostar, você não sabe se os investimentos vão acontecer. E então, chega o seu amigo e fala que ele está com um problema. Como, por exemplo, ele foi diagnosticado com ansiedade. E então, você diz pra ele: "Ah, tá tudo bem, existem pessoas com problemas piores." Ou: "Ah, tá tudo bem, você vai superar isso." Isso é o que nós fazemos. É uma falta de empatia, porque nós tratamos o problema do outro como um problema banal, ou tratamos o problema do outro como um problema um pouco mais fácil que o nosso. Enfim, mas a Bíblia chama isso pelo nome. E hoje eu vou te mostrar que a ansiedade não é só um incômodo mental, ela é um problema de adoração. Então, fica comigo. Do ponto de vista biológico, a ansiedade é o seu cérebro tentando te proteger. É o sistema de alarme, onde lá no fundo da sua mente existe uma amígdala cerebral, programada para detectar o perigo. Antes de jogarmos a luz da fé nisso, vamos entender como ela funciona. Quando você via um tigre na selva, na verdade, quando seu ancestral via um tigre na selva, afinal, eu duvido que você viu um tigre e que você já foi na selva, mas, bom, quando seu ancestral via esse tigre, ele ativava um sistema de defesa onde avisava ao seu ancestral que ele deveria fugir ou que ele deveria lutar contra o tigre. Mas hoje, esse tigre não é mais um animal. Ele é o e-mail do seu chefe, ele é uma dívida e é a incerteza do futuro que te faz ficar acordado à noite. Mas a psicologia divide a ansiedade em dois níveis: a ansiedade adaptativa e a ansiedade patológica. A ansiedade adaptativa é aquela que te deixa atento, que te faz estudar para uma prova, que te faz chegar cedo no aeroporto, é aquela que te prepara para a ação. Mas a ansiedade patológica é aquela que te paralisa, que te tira o sono, que te faz viver o futuro, sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda e que, sinceramente, provavelmente nem vão acontecer. Na verdade, existiu até mesmo um estudo, que eu vou colocar na tela para vocês, onde diz que cerca de 85% das coisas que nós achamos que vão acontecer, na verdade nem acontecem. Apenas 15% delas acontecem. Mas é claro que esse dado só valia para aquelas pessoas com o tag que foram estudadas na época. Mas esse dado ainda é possível de se utilizar nos dias atuais.
Afinal de contas, se a maioria das pessoas apresentaram esse fato, então provavelmente a maioria da população mundial também apresenta esse fato. A origem científica dele foi de um estudo realizado em 2020, publicado pelo periódico Behavior Therapy, onde os pesquisadores Lucas Lafreniere e Michelle Newman pediram a 29 pessoas com o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, registrarem suas preocupações. Depois disso, verificarem quais realmente se concretizaram. E o resultado foi que cerca de 91% das coisas não aconteceram. Em uma pesquisa que acompanhou com 117 participantes em 2026, encontrou um número muito similar, que era de 89,14% das pessoas. Ou seja, realizando mais ou menos uma média, fica que 85% das coisas que nós achamos que vão acontecer, na verdade nem acontecem. Então você simplesmente se preocupa com algo que não vai acontecer. E acredite, isso atrapalha muito a sua vida. Porque você, ao invés de se concentrar nas coisas que realmente importam, como por exemplo, o que você vai fazer amanhã para sua esposa, porque é o seu aniversário de casamento, não que isso não seja um motivo de ansiedade, mas sinceramente, é muito melhor você estar preocupado com o que você vai fazer para ela do que você estar preocupado com o que o seu chefe vai falar amanhã, porque que ele não vai gostar da sua apresentação, e você nem sabe se ele realmente não vai gostar. A psicologia trata esse sintoma e te ensina a administrar essa ansiedade. Ela te dá ferramentas para você conviver com ela. Só que a maioria das pessoas que faz terapia e ainda tem uma vida espiritual ativa continua se sentindo culpada, porque na igreja a gente ouve para entregarmos os nossos problemas para Deus, para não andarmos ansiosos, para orarmos e confiarmos. O mundo nos dá soluções. A terapia, a respiração, o mindfulness. Mas eu não digo que você deve simplesmente confiar nessas coisas. Claro, faça. Se você acha que precisa, faça. Mas não abra mão de fazer terapia, não abra mão de ir no psicólogo, não abra mão de tomar um remédio, caso precise. Afinal de contas, nós também somos cristãos, mas somos seres humanos. Para você, meu ouvinte que não é cristão, bom, fica comigo da mesma forma. Enfim, quando a Bíblia fala sobre ansiedade, ela não fala como um sentimento, ela fala com um estado de alma. E eu preciso te contar uma verdade mais libertadora. A ansiedade diária é a preocupação crônica e é um pecado de desconfiança. Ela não é só um defeito de caráter, ela é você, na prática, dizendo para Deus: Senhor, eu não acredito que o Senhor vai dar conta. O Senhor está demorando, o Senhor não vê o meu desespero. Então eu vou assumir o controle a partir daqui, porque eu não confio no Senhor e não confio no seu cronograma. Basicamente, ansiedade é isso. Bom, dói ouvir dizer isso. Dói você perceber que você realmente não acredita em Deus, olhando dessa forma. É um defeito de caráter, sim. Bom, vamos direto ao texto mais conhecido desse assunto. Mateus, capítulo 6, versículo 15 ao 34. Jesus está no Sermão da Montanha e ele diz: Por isso eu digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus corpos, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Ele usa dois exemplos poderosos, as aves do céu e os lírios do campo. As aves não semeiam, elas não colhem, não armazenam, e Deus as alimenta. Os lírios não tecem, não trabalham, e Deus os veste com uma beleza que nem Salomão, no auge da sua riqueza, pôde ter. E aí vem a pergunta de Jesus, que é o X da questão. E vocês não valem muito mais do que as aves? E por que vocês se preocupam com a roupa? O que Jesus quer dizer não é simplesmente falar que nós somos melhores que as aves ou que somos melhores que as flores, mas que nós somos muito mais valiosos para Deus do que flores, do que aves, do que um tigre. Você é filho dele e você é aquele pelo qual ele mandou o filho dele morrer na cruz para que você tivesse vida. Vida essa que eu tenho certeza que ele não quer que você desperdice pensando nos problemas. Afinal de contas, ele já disse que vai cuidar de você. A Bíblia é cheia de ensinamentos sobre pessoas que se planejaram.
José do Egito, por exemplo, armazenou grãos por 7 anos. Paulo trabalhava fazendo tendas. Planejar é bíblico. Ser esperto é bíblico. Afinal de contas, Salomão, quando podia pedir tudo para Deus, pediu sabedoria. Jesus está atacando a preocupação paralisante. Ele está dizendo: você está ansioso porque calculou mal quem é o seu pai. Você está ansioso porque não entende quem é o seu pai? Se Deus cuida de um pardal que não tem uma alma imortal, que tem uma missão eterna, quanto mais ele vai cuidar de você, que foi feito à sua imagem, e porque ele enviou seu filho. Uma ansiedade, no fundo, é um erro de matemática espiritual. Quando você está somando seus problemas e esqueceu de multiplicar tudo isso pelo poder de Deus. Então vamos mais fundo nisso. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus. Então repare nesse padrão. Paulo não diz não se preocupem e pronto. Ele dá um substituto. Ele diz: troquem a preocupação pela oração e gratidão. Então, nós precisamos planejar, pois planejar é diferente de se preocupar. Se planejar é quando você pergunta para Deus o que Ele quer que você faça hoje, e se preocupar é quando você pergunta para Ele o que vai acontecer quando tudo der errado. A ansiedade não vai acrescentar nem sequer um centavo à sua conta, não vai curar uma doença e não vai salvar um relacionamento. Jesus perguntou: quem de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar uma hora que seja às suas vidas? E a resposta, obviamente, é que ninguém. Então, reconheça que você não é Deus. Você não tem o controle do universo. Isso é libertador. Pratique a sua gratidão diária. Acorde e agradeça por 3 coisas concretas. Você não pode agradecer e ter medo ao mesmo tempo. E Jesus disse: não se preocupem com o amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. A pessoa ansiosa pega a dificuldade de 365 dias e joga tudo isso para um único dia. A sua dívida pode ser grande, mas o dono do ouro é maior. O seu futuro pode ser incerto, mas aquele que detém o futuro já garantiu o seu amanhã. Então, escolha hoje. Você vai adorar o seu problema ou vai adorar aquele que resolve o problema? Bom, esse foi o papo de hoje. Aqui é o Saim. E se esse vídeo já ajudou, bom, dá um like, compartilha, por favor. E comenta qualquer coisa com o tema que você gostaria de ver aqui. Estarei orando por você. Fique com Deus. Até o próximo.